noite, irmãos. Paz do Senhor a todos os corações. Nessa noite, um pregador veio de fora, muito longe. Se você não conhece Belém do Pará, tem tempo ainda. Pastor Murilo, por favor. Igreja querida, a paz do Senhor, amém? Que a paz de Cristo realmente possa abundar em nossos corações. Eu vim de longe, sim, eu estou lá, estou aqui, pela graça divina, não é? E eu não tenho muitos aqui que eu... Prazer em vê-lo novamente, sempre perto, né? Glória a Deus, irmão. O pastor Mauro é um pescador de almas, né? Então a minha, não é que eu não estivesse ainda do lado do Senhor, mas eu não tinha uma casa para estar. E às vezes é difícil você escolher uma casa, né? E ele poderia ter entrado naquele lugar, ter comido aquele croquete, que eu me lembro bem que ele estava comendo na pastelaria, e ter ido embora. Mas aprove ao Senhor tocar-lhe, ele atravessar, eu vi o homem entrar. Ele é notório e notável. E eu notei. Ele estava muito bem vestido, como é comum, né? A sua conduta, e aí ele atravessa o salão, chega a mim, barbado, de camiseta, regata, nem um pouco trajado como um crente, né? Mas também não estava numa má conduta, estava combatendo cigarro com o amigo que estava na mesa. Ele chega e diz assim: tu que és um servo do Senhor, o Senhor manda te dizer isto, aquilo, eu não lembro mais, mas era concernente a este momento que nós estamos aqui. Era para eu vir, era para eu chegar. E eu fui procurá-lo. Depois, vem cá, agora que você me profetizou, que disse, eu gostei muito, mas quem é você? Eu sou Mauro e frequento uma igreja bem ali. Aí eu saí e fui atrás. Cadê o Mauro? Então ele é o pastor presidente, ele já saiu. Então depois nós fomos a esse culto e tudo aconteceu e nós estamos aqui. Eu quero dizer que é a oportunidade dele pescar o que não merece, é minha, de ser pescado, né, irmão? E nós estamos aqui. Travou-se uma amizade que vai para mais de 15 anos, glória a Deus por isso. Para que vocês saibam como acontecem as coisas. Então, ele tem talvez essa boa vontade para comigo, e de vez em quando, muitas vezes, ele me dá esta oportunidade que eu estou tendo hoje. É uma paixão servir ao Senhor, ainda mais numa casa santa como esta, né? Numa plateia, numa assembleia amiga, cheia de amor, que acolhe, e a gente sente passando os olhos em cada pessoa que aqui está. Isso é o Senhor que inunda nossos corações com seu amor, com a sua paciência. Então, imagine, eu sou completamente inferior do ponto de vista de preparo, e poderia haver uma frustração. Olha, ele que vai pregar, nem tem esse preparo todo, mas o Senhor cuida disso, o pastor se comove com essa situação, me dá essa oportunidade e vocês estão compartilhando dessa oportunidade que me é dada, né? Conterrâneo nós temos aqui, eu estou de Belém, também somos de Belém, né, irmã? Glória a Deus, né? E o país é pequeno, porque o amor encontra tudo. E aqui está nos visitando essa noite o Arthur, colega de profissão, que me restaurou a saúde. Mas eu ainda ontem, irmãos, tive 39 de febre. Eu estou inteirinho agora. A minha mulher não queria que olha, eu não estou sentindo nada, eu vou. Se fosse de manhã, não poderia ir, porque ainda amanheci febril. Depois eu vou conversar com você, colega, sobre me tratar, sobre ver, porque está esquisito isso. Me veio essa febre ontem em Bragança, trabalhando, e aí ela adentrou a madrugada. Eu digo, eu não sei como vai ser, mas felizmente vai ser à noite a oportunidade. E o Senhor me restaurou, eu não estou sentindo absolutamente nada. Completamente nada. Então, não estou aqui fazendo, olha, está fazendo das tripas, coração. Não. O Senhor me restaurou e me permitiu esse momento com toda a energia do mundo, em nome de Jesus, porque é para Ele. E eu vou, então, separei, glória a Deus, uma palavra para nós esta noite. E
ela está em Apocalipse 3:14. Vamos ler a palavra de Deus para discorrer depois alguma coisa sobre isso. Apocalipse 3, do versículo 14 até o 21. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Diz Jesus a João, né? O ancião que está na ilha de Patmos. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho. Como virou a página aqui, irmão? Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e discipulo aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar um instante, irmão, por essa palavra. Pai querido e santo de Israel, uma palavra apocalíptica, Senhor. Jamais fui tocado a pregar sobre isto, mas o teu Espírito me moveu assim, Pai. Às vezes na exortação existe todo o teu amor ali, exemplificado e notável. É assim, Pai, que tu és. Exortas aquele que amas, Pai. Tem misericórdia do teu povo, de mim aqui reunidos, Pai. E que essa palavra possa nos servir, mesmo que seja a um só, a muitos, a vários, a quantos tu quiseres atingir, Pai. Eu sei que tu és santo, poderoso e ages na minha língua, no meu cérebro, em tudo que é meu que te serve, Pai, para poder alcançar e atingir pessoas que, como eu, precisam avidamente de ti. Amém. Glória a Deus. Podemos nos assentar, irmãos? Como eu vivo em Campinas e aqui, é agradável, né? Não esperava a surpresa de vê-los aqui. Estamos aí. É incrível, né? Tudo é pequeno, tudo se encontra, né? Glória a Deus, né? Então, irmãos, coisa simples. A verdade, eu não lembro o nome do filósofo. É uma coisa simples. E quando você quer dizer a verdade para alguém, é fácil, é rápido. E as verdades, que Jesus é a própria verdade, é uma coisa muito simples e dispensa protocolos. Porque ele é simples, verdadeiro, e ele é a própria verdade. Então, nessa carta à igreja da Laodiceia, eu quero dizer, lembrar um detalhe, que é muito digno para nós, e nós não temos merecimento e dignidade para isso, que o Pai Celestial, que o nosso Pai, isso falado, verbalizado por Jesus a João, nos tenha na sua boca, irmão. Se ele está a ponto de me vomitar da boca dele, é porque eu estou na boca dele, irmão. Então, ele quer dizer assim, tu estás dentro de mim.
porque eu quero cada um de vocês, a mim, a cada um de nós aqui, o Senhor tem. E Ele não quer vomitar ninguém da sua boca. Ele nos tem dentro dele, no quê? No seu amor. Agora você é morno, nem rejeita, nem aceita. Ele mostra provas, se dedica a você, manda emissários, manda situações. Você despreza, fica em cima do muro. Uma coisa, é mau caráter, né? O humorista, né? Não o humorista, o que fica em cima do muro. Porque ele não se decide. E nós temos que nos decidir por Jesus. Ah, mas é muito difícil a vida com Deus, porque esses crentes são santinhos. Não tem nada disso, irmão. O Senhor te ajuda a te santificar cada vez mais. O mundo tenta, quer te desviar. Muitas são as tentações nas diversas profissões, inclusive na minha, que sou um operário do corpo humano, como o Arthur. A tentação vem, o comércio indigno da saúde vem. E nós comentávamos no carro sobre isso, como é terrível essa situação. E a gente vai navegando, parece a garça. Diz um pastor amigo, o filósofo do Marajó, em Belém, a igreja que eu frequento lá, que é a Ceia, comunidade evangélica da Amazônia, que nós temos que ser como a garça. Nós andamos na lama, mas não nos sujamos. E a garça não se suja. Eu complemento que ela se salpica, a gente não vê, mas ela limpa o salpico. E nós temos que ser realmente livres desses salpicos do mal que o mundo traz sobre nós. Então é necessário se decidir por Jesus. Depois, no 17, esse é o versículo, eu saí do 14, passei para o 16, e no 17, diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Você não reconhece o quanto é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu, desguarnecido. Se o Senhor deixar cada um de nós estamos perdidos nesse oceano de maldade que é esse mundo. Tanto para sermos tentados pelo que há no mundo, quanto para submergirmos de uma vez pela mão de tentáculos do inimigo que buscam acabar conosco, com a nossa dignidade social, profissional e familiar. Porque ao inimigo lhe agrada muito destruir as nossas preciosíssimas famílias que Deus nos deu. Vem tudo, de todo lado. Nós temos que ter o Senhor. Nós temos que estar guarnecidos. Quando ele diz aqui que você está nu e precisa estar vestido, esconder você precisa ser guarnecido pelo Senhor. É a nossa proteção, a vestimenta do Senhor. E ele dá um conselho para quem está morno. Não é o caso, eu acredito que todo mundo aqui está quente pelo Senhor, pela palavra. Aleluia. Somos aquecidos por um fogo eterno que não se apaga. E não queremos ser nauseosos à boca do Senhor. Mas é importante saber que o Senhor nos tem dentro de si. E Ele nos quer desmensuradamente, de uma forma. A paixão é uma doença. O Senhor é tão apaixonado por nós que um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. O glória, Pai da eternidade. É fantástico, né? Só que foi lá em Isaías, 400 anos antes. Isso se cumpriu, você teve a chance, a nossa contemporaneidade de história esteve com Jesus. Ele apareceu a mais de 500 na sua ressurreição. São dados históricos e que trazem essa verdade à nossa mão. Nós temos motivo de sobra para confiar em Jesus. Vem então esse conselho do Pai. Compre ouro refinado no fogo, roupas brancas, que é com a bênção e santidade dele, e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez, use colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar aquilo que muitas vezes nós não estamos conseguindo enxergar, porque ao inimigo é dado embaçar a nossa visão, tapar os nossos ouvidos à voz do Senhor. Mas diz ele, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja.
No versículo 19, ele diz assim: repreendo e discipulo aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Cear com uma pessoa amiga, me convida, eu vou. É uma coisa. Mas eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. É uma ceia perfeita. O Senhor não perde o detalhe. Ele bate, você deixa ele entrar, ele vai cear com você e você vai cear com ele. Está completo a relação, a liga, o vínculo da perfeição que chama-se amor, que esteja entre nós. Para nós termos o Senhor conosco, tem que haver o vínculo da perfeição entre nós e Ele. E o vínculo da perfeição é o amor, isso é bíblico. E no 21, há uma garantia aqui, ao vencedor. Ao vencedor. Nós somos uma igreja de vencedores aqui, irmão. Glória a Deus, né? Hoje e sempre, em nome de Jesus, com Ele, nele e para Ele, porque sem Ele não dá para ser vencedor. É ilusão. Então, ao vencedor, que somos nós, glória a Deus, depois de até exortados um pouco, eu não sei para quem é, deixa de ser morno, te torna quente. E não vai ser frio que tu pedes o Senhor. Mas deixa de aborrecer o Senhor com a tua tepidez. Transforma essa tepidez em intrepidez, toma uma atitude, aceita o Senhor, passa a ser dele. E na sua boca não serás mais nauseoso. Ele terá prazer em te ter para sempre na boca. Isso é uma figuração, né? Estar na boca do Senhor é uma maravilha para cada um. Estar na lembrança do Pai. Mas uma lembrança boa, né? Que assim o pastor Mauro não vai nos entregar gemendo quando for o dia necessário dele nos apresentar ao Senhor. Ele não terá esse trabalho, porque nós somos um povo santo, admoestados, pastoreados, mas temos o resultado. O resultado não pode ser morno, o resultado tem que ser quente. E que tenha o prazer do Senhor em estar conosco, e conosco para sempre. Então, ao vencedor, eu darei direito a sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci. E vocês sabem a vitória que Jesus teve, como foi penosa, né, irmãos? E sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso era o que Cristo, Jesus, essas palavras estão em negrito nesta Bíblia aqui, que é o presente a mim de um ex-espírita, que é convertido, hoje frequenta, é o dono de uma clínica de São Roque, onde eu trabalho. Cheguei lá, era espírita, de despachos, etc. E hoje ele, os filhos, a mulher, frequentam a igreja quadrangular de Sorocaba. Não interessa a igreja, interessa que ele está aos pés de Jesus. E nós tivemos a oportunidade de mexer em alguma coisa. Eu não tenho brio nenhum, irmão. Eu tenho só o prazer de servir. E se der para servir, eu quero servir. Que é para não ser vômito na boca do Senhor. Tem que estar quente, irmão. E eu não estou dando exemplo de mim, não. Eu só estou dizendo que tem que ser quente. Repara o que tu vais fazer. A oportunidade aparece. Então ele me deu essa Bíblia aqui. E quando ele me deu essa Bíblia, é curioso. Porque ele botou aqui, debaixo da jaqueta, e disse, olha, eu estou com uma arma aqui. Você gosta de arma, tal? Cuidado no manuseio com isso, né? Ele puxou já dizendo que a palavra de Deus é a arma que nós temos que saber manobrar, né? E assim, irmãos, são cartas que o Senhor mandou a essas 7 igrejas, de própria palavra para que João anotasse. E ele chegou com a igreja de Filadélfia e disse só assim, esse é o resumo de cada uma, tem alguma coisa boa que saiu. Eu recomendo ler as 7 um dia, que é muito bom. Mas olha só, venho em breve. Tenha o que você tem, porque ninguém tem a sua coroa. Farei de vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais você sairá. É um trecho, que é Apocalipse 3:11, mas Apocalipse 3:11. Venha em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa.
farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali você jamais sairá. Mas então, irmão, está sendo dito para você reter o que você tem. Aquilo que foi dado a você, você tem ideia de quantos quilos, quantas toneladas de palavra, de unção, de amor do Senhor, você, até hoje, na sua vida, desde que você se converteu a hoje, quanta riqueza você tem? Você retém. Não perca para o inimigo nada, porque isso é a coroa da vitória que ele vai lhe dar. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não, isso é uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, mas é depois. Em Éfeso, não abandone o primeiro amor, é a tônica da carta. Porque a gente pega o primeiro amor, eu conheci gente assim, jovens, não, eu estou nisso, eu estou naquilo, daqui a pouco, eu tenho já desde o ano 2000, então são 25 anos de conversão, né? Vai passando, passa muito rápido, glória a Deus, mas a gente aproveita. Mas eu já vi muito jovem, mas passa de mim léguas, aí daqui a pouco acabou. Ah, não está, não é mais, não vai mais, mergulhou nisso, mergulhou naquilo, as drogas tiraram ele do caminho. É difícil, irmão. E jovens, eu tenho visto isso. Então, e o primeiro amor, como é que fica? E o meu primeiro amor, como é que fica? Eu continuo nele? Tem que continuar, porque o seu primeiro amor é Jesus. É imutável, é cada vez maior. Não se sabe como nem quanto. Vai crescendo e não é difícil praticar. Vamos ver aqui. Como para a igreja de Esmirna, tudo isso era para que nós viéssemos a ler, né? Eu lhe darei, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, às vezes você está até mesmo num leito de morte. Você tem o Senhor, na vida, na morte. E olha que o Senhor é tão bom, que no que nós não pensamos nem projetamos é na nossa morte. Mesmo que você esteja doente como eu estive ontem, eu quero a vida, amanhã estarei firme e forte. O Senhor vai me restaurar, eu quero seguir, eu quero viver, eu quero planejar. É dádiva de Deus, nós não somos pessimistas, não somos depressivos. E o Senhor guarda tudo isso, porque a coisa mais triste é você ser prisioneiro de um pensamento funesto, ruim para você. É num piscar de olhos, disse o louvor, o arrebatamento. E também é num piscar de olhos que a nossa vida haverá um dia. Eu quero bem distância, porque eu tenho instinto de sobrevivência. Senão a gente se matava parando de respirar. Existe o instinto de sobrevivência. E nós precisamos sobreviver. Mas saber que no fim do túnel existe uma luz celestial, e que é o Pai. A gente está muito mais tranquilo. Se é doença, o que for, Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Então eu vou passar por essa situação. Para a igreja de Pérgamo, ele diz, ao vencedor lhe darei um maná escondido. Aí aqui é uma certa ponte, né? Porque você vê que caiu um maná no deserto para o povo. E esse maná estava escondido, né, irmão? Matou a fome daquele povo. O Senhor tem um maná escondido para cada um de nós. Hoje nós podemos provar disso. E essa história de tê-lo na nossa boca como ele nos tem, repara, na Santa Ceia nós não comemos um elemento, uma substância, mas ali há uma espécie de, não vira carne, mas né, a simbologia é comer o corpo de Cristo. Então, nesse momento, ele quer mostrar como esse vínculo enorme existe entre nós e ele. E a Tiatira, ele diz, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Cristo recebeu uma autoridade imensurável do Pai. E ele declara, sem nenhuma pressão, que ele dará essa autoridade. Mas desde que nós nos postemos de uma forma que ele se agrade da nossa vida, né? O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagará o seu nome do livro da vida,
e o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Essa é uma promessa de Jesus. Você ser reconhecido por Ele na presença do Pai e dos anjos do Senhor, está carimbado. Aí a pastora Regina, lá em Campinas, outro dia pregou, disse, e eu gostei muito. Você está inscrito? Tem o seu nome inscrito no livro. Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Todos nós passamos por isso. Mas você quer se inscrever nesse livro? Eu quero ser inscrito todo dia. Eu não quero perder essa situação. Está escrito, mas eu posso rejeitar, eu posso ficar morno. Então, aquele desejo de se inscrever. Nós somos um recruta no exército de Jesus. Temos que cuidar da nossa inscrição diária no serviço do Senhor. E a queridinha Filadélfia, que é uma igreja praticamente sem retificação, ele diz, venho em breve. Tudo a ver com louvor. Venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome, e a sua coroa farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais será arrancada. Se eu falei agorinha, então eu acabei essa pincelada nessas 7 cartas. Que essas igrejas existiam como igreja, mas a nossa igreja representa todas essas igrejas, todas essas orientações e todas as promessas de Cristo para cada igreja. E Deus me deixou aqui uma oportunidade. Terminando, irmãos. Por que a gente deve se decidir e deixar voltar ao primeiro amor, deixar de ser morno, etc, etc? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não é primogênito, é é só Ele. Para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Nós sabemos isso de cor. Mas é que aconteceu, né, irmão? E aconteceu de fato e de direito. E ele foi sacrificado pela nossa salvação. Quando Jesus coloca assim, eu sou o caminho, eu sou. Você vai lá para o Antigo Testamento, tem hora que o Senhor fala, diga que o eu sou mandou você vir aqui. Mas quem é você? Eu sou. Deus é o eu sou. Abra a porta, fecha a porta, como estiver. Ele continua sendo Deus e Ele é o Deus que é. Eu sou. E Jesus diz assim, eu sou de novo. O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Tem um detalhe, ninguém vai não, ninguém vem. É nele. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Conhecereis, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois ele diz, conhecereis a verdade. E a verdade, que sou eu, vos libertará. Então está tudo tão fácil, tão resumido, tão objetivo, tão didático. Embora a Bíblia tenha ciência, teologia, etc., o amor de Jesus é algo simples, fácil, como eu disse no princípio. É a verdade, é fácil de você alcançar. E essa palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, apta a discernir juntas e medulas, intenções de alma, espírito e coração, trazer discernimento a você. E nós precisamos hoje, no mundo que nós vivemos, cada vez mais difícil, ter o discernimento. Senhor, me mostra se eu devo seguir esse caminho ou não, me mostra se eu devo assinar esse papel ou não. E terminando, uma experiência pessoal. Quando você recebe eu trabalho com saúde, né? Cada um tem o seu profissionalismo nessa vida, né? Então, uma coisa que eu acho que nós temos que aprender a reconhecer é a nossa limitação. E, ultimamente, de todos os casos que eu tenho por aí, eu trabalho nessas cidades, até quando Deus quiser, da maneira que é. Sou classe média, não tenho nada contra ser rico, porque é muito bom ser rico. Eu trabalho, irmão, e sou classe média. Se o senhor quiser me fazer rico, ele faz. Do jeito que ele quiser, como ele quiser, mas eu não peço,
porque eu já tenho tudo que eu preciso. Eu comi bem hoje, dormi bem, tive remédio, tive carinho da família comigo. Eu estou bem. Já pensou? Eu disse para minhas filhas e mulheres, já pensou se eu estivesse debaixo de uma ponte com essa enfermidade tremendo e sem o apoio de vocês? Eu estou muito feliz, porque eu estou aqui na cama, quentinho, e depois passou a febre. Mas eu só quero dizer assim, valorizar aquilo que você tem. Não é o maior, não é o melhor, mas é o que você tem. Ame, porque o Senhor dispensou isso para você. Então você tem conhecimento. Que legal, você estudou para ter algum conhecimento nesta ou naquela área. Essa pessoa que eu vou falar agora está nos ouvindo ou vai receber a gravação disso aí. É o Ronaldo e a Help. Eles são um casal do Oiapoque, que é a última fronteira norte do país. E ele me esperou chegar a Belém da última vez que fui, eu vou passar agora um mês aqui, e foi comigo. Quando eu o vi, ele é um homem de 54 anos. Ele não se aborrece que eu diga isso. Eu disse, olha, eu não garanto. Começou a humildade aí, irmão. Eu não garanto. Você está muito mal. A bolsa escrotal desse homem ia ao meio da coxa, de inchaço, de edema, de problemas que nem eu sei tecnicamente como resolver, viu, colega Arthur? Nem eu. Mas o Senhor pode todas as coisas. Então, pastor Mauro falou que eu sou do tempo do que... Não sou eu, mas o meu professor trouxe a angiologia para o Brasil. É uma memória que eu cultuo de uma maneira, o amor, a saudade e a honra para ele, é o professor Mário Dene, trouxe a angiologia para o Brasil. E tem uma injeção que eu faço repetindo o que ele fazia, e eu fiz esse tratamento nesse homem. A primeira injeção, nós oramos. Na segunda injeção, ele já tinha uma palavra de Deus no peito. Antes de eu começar a injeção, ele pediu para eu orar. Ele fez 5 injeções, está de alta, glória a Deus. E aí eu pedi uma coisa para ele. Como ele tem um programa de rádio no Oiapoque, é Rádio Fronteira FM. Se você pode criar um momento, um minuto para Jesus aí. Eu falo, algum amigo fala, outro pastor aqui e ali. Mas cria, te move em gratidão ao Senhor que te deu esta cura. E está lá o minuto com Deus. Eu já falei algumas 3 vezes. E assim vai. Ele põe na rádio, na sua programação, e isso atravessa a fronteira do país. E está a oportunidade, irmão. E a submissão. Eu não sei, eu não garanto. E o Senhor fez um milagre nele. Fez mesmo, irmão, porque vai adiante daquilo que eu pudesse conhecer. A gente tem limitações, sobretudo na área médica. É muito grande a limitação, porque são muitas as doenças e são muitos os caprichos. Eu digo que eu sou um Sherlock Holmes do corpo humano. A maneira como o indivíduo está, como ele anda, eu já fico sabendo. Se ele é ansioso, como ele está, se ele fuma. A gente vê no dedo da mão, não é amarelo de cigarro, não. É a conformação. Então tem que ser um detetive da saúde, mas tem que pedir para Deus iluminar, para você olhar para aquela ponta de orelha naquele momento que tem que ser olhado. E quando você se curva ao Senhor, eu tenho certeza, flui tudo muito melhor, mais fácil. E outra coisa, flui abençoado. Ainda que você perca, ainda que você não consiga, o momento todo foi abençoado, porque as coisas têm um fim. Mas o Senhor coloca, aquieta corações. Eu quero dizer que você deve se dedicar, se devotar em tudo que você faz ao Senhor. É aquela história, tudo que fizerdes, fazei para a glória do Senhor. Orai sem cessar, sede gratos, aprender, arrependei-vos de aceitai o Senhor, ouvir a voz do Senhor. Batei, eu vou bater, e se ele bater a porta, eu deixo ele entrar. Ele promete que vai jantar comigo e eu com ele. Então, é uma parceria que deixa de ter grau, embora ele seja o Senhor. Isso é inalienável, isso aí. Mas ser acolhido assim é fantástico. Então, irmãos, eu estou encerrando esta modesta pregação e eu gostaria de orar por essa igreja. Antes também, depois o pastor vem encerrar, mas eu queria dizer assim, nós temos visitantes aqui hoje, de fora, temos um visitante. Eu queria, depois haverá um momento dos visitantes, mas eu queria dizer o seguinte, se você se sente tocado pelo Senhor, se você se sente movido pelo Senhor que me usou para falar aqui esta noite,
você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu não quero mais ser morno, eu não quero ser frio, eu quero aquecer contigo uma relação. Basta você fazer assim com a mão. Eu quero aquecer contigo a relação. Não pense que vai me frustrar, porque se você não levantar a mão. Mas, se você levantar, haverá uma festa no céu. Porque há mais festejo por uma alma do que pelo mundo inteiro. Se converta, aceite. O Senhor é manso, humilde. O jugo dele é leve e suave. Ele só nos faz bem. Eu sou um homem maduro e bem maduro. Só que ainda não está no ponto de cair. Sou maduro, glória a Deus pela vida. Tenho experiência. O Senhor é a saída, é o caminho, é a solução. Algumas vezes na vida eu já fiquei de cara com a parede. E o Senhor não abriu um rombo na parede. Suprimiu a parede, acabou a dificuldade. Porque também ele diz que as tuas dificuldades eu as tenho nas palmas das minhas mãos, em Isaías, versículo 15. E jamais me esquecerei de ti. Capítulo, agora esqueci se é 50 e pouco, 15 e 16. Então, irmãos, eu queria só dar essa oportunidade de alguém querendo deixar de ser morno ou meio frio, poder dizer assim: pelo menos eu quero começar a aquecer a minha vida com o Senhor. Mas o tempo é seu, é do Senhor, não é seu nem meu. As coisas acontecem. Então eu, agora terminando, iria pedir para que nós oremos, e uma oração pela saúde. Pela minha, pela de vocês, eu gostaria de orar, que orássemos juntos, pela saúde desta casa, dessa igreja, dos nossos pastores que aqui estão conosco. Podemos orar, irmão? Amém? Você fica como você quiser. Eu vou começar aqui. Pai querido e santo de Israel, maravilhoso Deus, Senhor bendito, pastor das nossas almas, tem misericórdia de nós, Pai, hoje e sempre. Nós temos um povo que tem... Tu levaste todas as nossas enfermidades, é verdade, mas isso é uma questão espiritual também. Senhor, nós temos necessidades básicas de saúde, de vida, de vivência, de convivência. Nós queremos te entregar, Senhor, esta noite, todas as nossas dificuldades, Pai. Tudo aquilo que eu sinto que nem vou conseguir resolver, que não vou conseguir dar fim a determinada situação. Eu sei que tu, Senhor, podes criar um caminho novo, um desvio verdadeiro, um atalho, para que mais depressa eu possa alcançar aquela solução. As dificuldades são grandes, são enormes, a saúde também. Sara o teu povo pela tua santa misericórdia. Tu disseste que nós teríamos autoridade para sarar os doentes, Pai. E nós estamos pedindo, todos nós aqui, em uníssonos, inclusive eu pedindo por mim próprio, Pai. Sara a tua terra. Sara-nos, Senhor. Sustenta o nosso físico, o nosso mental e o nosso espiritual, para que nós possamos te servir, hoje e sempre, com alegria, contentes, porque também a tua palavra diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar necessidade como ter abundância. Tudo eu posso, porque ele me fortalece. Não sou eu que posso, é ele que me faz poder. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se você não se sujeitar ao Senhor, ele não vai fugir de você. A sujeição ao Senhor é a primeira situação que nós temos que tomar. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Todos esses ensinamentos são para progresso das nossas ações cristãs. Tem misericórdia de nós, Pai. Instaura esperança no teu povo, Senhor bendito. E como tu prometes, faz assim e eu te ajudarei. Faz como eu pedi, como eu te determinei fazer. E eu serei contigo, te darei a coroa da vida, te darei a coroa da vitória. Te plantarei no santuário do meu Pai, serás algo que de lá não sai. És tu, Senhor, na tua autoridade, amor e condição. Então, mais uma vez, Senhor, sara o teu povo, sangue, ossos, Senhor, órgãos, meiose, mitose, multiplicação celular, Senhor. Tu podes corrigir tudo isso. Tem misericórdia de nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Estamos aí. Glória a Deus. O Senhor é santo. Amém. Não
sei quem vem agora encerrar. Então, nosso queridíssimo pastor Mauro, que ensejou essa oportunidade. Amém. O salmista Davi, ele disse: o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios?